Boa tarde, meus queridos alunos. Como vocês já sabem, vocês irão realizar nesta semana a atividade avaliativa, avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática, né? Sou a professora Eunice de matemática, vou dar algumas orientações para vocês, vou falar de alguns assuntos que vocês ainda não viram brevemente e fazer algumas poucas revisões. Depois, mais para frente, faremos mais um vídeo explicando mais algumas coisas, tá bom? Então, prestem bastante atenção na explicação para que vocês depois tenham condições de responder bem devagarzinho, pensando com calma as questões da avaliação diagnóstica, ok? Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho de matemática. Vamos falar um pouquinho, medindo o tempo, sobre o tempo. Eu acredito que a maioria de vocês sabem que quando a gente fala um mês tem 30 dias. E um dia tem 24 horas. E uma hora? Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Acredito que essas duas informações a maioria de vocês já sabe. E agora, quando eu falo assim, um bimestre. Bi significa 2. Mestre está dizendo meses. Então, um bimestre, 2 meses. A gente fala assim, nós acabamos de terminar o primeiro bimestre da escola, né? Então, primeiro bimestre, 2 meses. Depois, nós temos o segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. E quando nós falamos um semestre, esse C significa 6 e mestre, meses. Um semestre tá falando de 6 meses. Então, vamos exercitar um pouquinho, vamos fazer uns exercícios. Se eu falo assim, ó, quantos dias tem 3 meses? Bom, se um mês tem 30 dias e eu quero saber 3, é só fazer o quê? 30 dias vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9, que vai dar 90 dias, certo? Agora aqui, quantos meses tem 4 bimestres? Nós temos 4 bimestres na escola, no ano, né? Então, fala assim, um bimestre tem 2 meses. Se eu quero saber 4 bimestres, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 4. Então, um bimestre tem 2 meses, vezes 4, 4 vezes 2, 8 meses, certo? Quantas horas tem 2 dias? Vamos procurar aqui, ó. Um dia tem 24 horas. Se eu quero saber 2 dias, o que eu faço? Multiplico por 2. 24 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 48 horas. Quantos minutos tem 4 horas? Vamos procurar a hora, ó. Uma hora tem 60 minutos. Se eu quero saber 4, é só fazer a multiplicação por 4. 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 240 minutos. 5. Quantos meses tem 4 semestres? Presta atenção. Quantos meses tem 4 semestres? Um semestre tem quantos meses? Tem 6 meses. Se eu quero saber 4, é só fazer o quê? Multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24 meses. Quantos meses tem 4 semestres? 6 vezes 4, 24 meses. E, por último, quantos segundos tem 5 minutos? Se 1 minuto tem 60 segundos, e eu quero saber 5 minutos, é só fazer a multiplicação por 5. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, 300 segundos. Outra atividade que a gente pode fazer com o tempo é esse tipo de problemas aqui, ó. Vamos ler com atenção devagar. Márcia leva 1 hora e 20 minutos para preparar um bolo. Se ela começou a preparar um bolo às 14 horas e 30 minutos, que horas ele ficará pronto? Então, ela começou às 14 horas e 30 minutos. Se ela leva 1 hora e 20 minutos para preparar o bolo, é só fazer mais 1 hora e 20 minutos. Então, não é difícil, eu só posso somar
minutos com minutos, horas com horas. E faz a adição. 14 mais 1, 14 horas mais 1 hora, 15 horas. 30 minutos mais 20 minutos, 50 minutos. Simples, né? Vamos ver a outra, ó. Outro probleminha. Uma partida de vôlei começou às 8 horas e 30 minutos e terminou às 10 horas e 40 minutos. Quanto tempo durou esta partida? Então, começou 8h30, terminou 10 horas e 40 minutos. Agora é só fazer a operação inversa, é só fazer o final da partida menos o começo. Vamos fazer? É só fazer 10 horas e 40 minutos menos 8 horas e 30 minutos. Da mesma forma, horas tira horas, minutos tira minutos. Então, quando fala quanto tempo durou, é só fazer continha de menos, certo? 10 menos 8, 2 horas. 40 minutos menos 30 minutos, 10 minutos. Durou 2 horas e 10 minutos. Simples, né? Outro assunto que nós vamos falar é sobre a reta numérica. Nós já vimos na APC anterior, nas atividades de abril, sobre a reta numérica. A reta numérica dos números naturais começa assim, coloco 0, a mesma distância, soma 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Vocês lembram na outra apostila? Agora, nós vamos representar a reta numérica com os múltiplos, que são nada mais, nada menos do que a tabuada na reta numérica. Por exemplo, tabuada do 2. Eu vou somar, em vez de somar mais 1, mais 2, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E assim por diante. Da tabuada do 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E assim por diante. Então, a tabuada do 2 seria a mesma coisa que eu posso representar dessa forma. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 e assim por diante. E a do 5, mesma coisa. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Ou eu penso na tabuada ou eu somo. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Certo? Vamos ver um exemplo de exercício. Complete os números que faltam nas retas numéricas. Agora, eu não comecei lá do comecinho, comecei do 22. Quantos números somou do 22 para o 24? Ó, 22 mais 2 foi 24. Então, qual o próximo número que eu tenho que colocar aqui? Vai ser o 26, certo? 26 mais 2 vai dar 28. 28 mais 2, 30, que já estava. 30 mais 2, 32, que já estava. E depois, 32 mais 2, 34. E agora, como que eu vou saber que números que tem aqui, ó? Se tá 50 e aqui tá 75, qual a tabuada que termina sempre em 0 e 5? É a tabuada do 5. Vamos tentar? 50 mais 5, 55. 55 mais 5, 60. 60 mais 5, 65. 65 mais 5, 70. 70 mais 5, 75. E 75 mais 5, para finalizar, 80, certo? Então, como eu não sabia quantos números tinha que somar, eu penso assim, ó. Se terminou em 0 e terminou em 5, tabuada do 5. Vamos somar de 5 em 5. Fácil, né? Outro assunto, vamos ver agora algumas revisõezinhas que vocês já viram. Lá no comecinho, no primário, ó. O que significa valor posicional? Começando do lado de cá, ó. O último número, tem um número, né? O último número sempre vai ser a unidade. Depois vem a casa das dezenas, das centenas
e unidade de milhar. Nós vamos parar só nessas aqui. Tem mais casas para lá, mas a gente vai trabalhar com essas 4, tá? Quando eu quero separar o número, eu falo em decompor. Podemos decompor os números de acordo com a sua posição. Por exemplo, eu tenho o número 572. O que significa? Significa que eu tenho essa posição aqui, a terceira é a centena. Então, eu tenho 5 centenas. O 7 tá nessa casinha segunda aqui, de lá pra cá, dezena. 7 dezenas. E o 2 tá na última casinha, que são 2 unidades. Ou seja, quanto que vale 5 centenas? 500. Quanto que vale 7 dezenas? 70. E as unidades é o 2, certo? Isso daqui significa decompor. 572 é 500 mais 70 mais 2, que se eu somar vai dar o 572 que estava lá em cima. Vamos decompor o 1329. Tem, agora tá na casinha do unidade de milhar, ó. Uma unidade de milhar, que corresponde a 1000. 300, 3 centenas, que corresponde a 300. E 20 é 2 dezenas, corresponde ao 20. E 9 unidades corresponde ao 9, que se eu somar dá 1329. Então, pede decompor 1329. Vocês vão escrever 1000 mais 300 mais 20 mais 9. Outro exemplo, 2056. Presta atenção agora que tem um 0 aqui. Esse daqui que é um vilão, que pega a gente a pegadinha, tá? Então, o 2 tá em qual casinha? Na unidade de milhar. 2 unidades de milhar é 2000. Quem que tá na casinha da centena, aqui da amarelinha, ó? É o 0. Então, tem 0 centenas, não tem centena. É 0, tá? O 5 tá em qual casinha? Qual o valor posicional? Nas dezenas. 5 dezenas é 50. E o 6 tá nas unidades. 6 unidades. Então, ficou 2000 mais 0 centenas, não tem centena, ó. 5 dezenas e 6 unidades, 56, 2056. Bom, expressões numéricas. Em uma expressão numérica, devemos lembrar a ordem de resolução. Uma expressão numérica são esses exemplos aqui, ó. Eu tenho 4 vezes 5 mais 3 vezes 2 mais 6 vezes 3. O que nós temos que fazer? É uma regra. Primeiro, nós resolvemos as multiplicações. E se tiver divisões, as divisões. Segundo, nós resolvemos as adições ou as subtrações. Mas vamos focar em multiplicações e adições. Se eu tenho multiplicação e adição, tem que primeiro fazer a multiplicação, depois fazer as adições, a soma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 5 mais 3. Eu não posso fazer 5 mais 3. Eu faço primeiro a multiplicação, 4 vezes 5, 20. Copio mais, faz a outra multiplicação, 3 vezes 2, 6, copio mais, e faço a outra multiplicação, 6 vezes 3, 18. Depois, eu somo. Se vocês colocam a continha de pezinho, 20 mais 6, 26 mais 18, deu 44. Aí, faz a soma, certo? Outro exemplo, 5 vezes 1000 mais 3 vezes 100 mais 4 vezes 10. Não pode fazer a soma primeiro. Primeiro, faz as multiplicações. Então, 3, ó. 5 vezes 1000, 5000, copio mais. 3 vezes 100, 300, copio mais. 4 vezes 10, 40, copia. 5.000 mais 300 mais 40, 5.340. Fácil, né? Acho que vocês já fizeram isso, vocês vão lembrar. E assim termina a nossa aula, certo? Espero ter ajudado. Depois, em breve, a gente vai fazer mais um vídeo com outros assuntos. E nesse daqui eu vou deixar para vocês uma listinha de exercícios para vocês treinarem. A gente vai fazer a correção, aí eu coloco mais um vídeo. Então, tudo isso vocês prestem bastante atenção, assistam a aula antes de responderem as respostas lá do questionário da avaliação diagnóstica, tá bom? Grande abraço, estamos sempre aqui para ajudar vocês.
Tchau.